Fala galera, beleza? Professor Marcos Rogério, gente, professor de física aí, dando uma mãozinha para vocês aqui no referente ao PAS terceira etapa. Eu ficarei responsável pelas duas primeiras videoaulas de revisão do PAS terceira etapa, gente. E para isso, a gente vai fazendo alguns exercícios aqui da nossa apostila e colocando alguns tópicos importantes aí que vocês não podem esquecer dentro dessas primeiras aulas. A nossa primeira videoaula é referente à eletrostática, pessoal. E o que estuda, tanto a eletrostática quanto a eletrodinâmica, pessoal, estuda uma propriedade da matéria chamada carga elétrica. Assim como a inércia, pessoal, que nós estudamos no primeiro ano do ensino médio, a temperatura, a energia térmica, que nós estudamos no segundo ano do ensino médio, carga elétrica também é uma propriedade da matéria. Todos os corpos providos de matéria têm a inércia, têm a energia térmica e possuem aqui no terceiro ano carga elétrica. Esta carga elétrica, então, pessoal, é uma propriedade que está associada à matéria. No primeiro exercício, a gente começa aí resolvendo e tirando algumas observações referente a cada parte da eletrostática. Eu vou começar resolvendo, gente, o exercício 1 da nossa página 79. Então comecemos então com o exercício 1, colocando algumas observações dentro dele e relembrando alguns conceitos. No exercício 1, diz que nas questões a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos, pessoal, com base nos conceitos e aplicações da eletrostática. É correto afirmar que 0,1. Se dois corpos A e B, inicialmente nêutrons quer dizer que os corpos possuem um número de elétrons igual ao número de prótons, pessoal, são eletrizados por atrito entre si. Então, a carga de A, entre parênteses, QA, e a carga de B satisfazem a relação que a soma das cargas permanece constante. Não só a eletrização por atrito, pessoal. Nas três formas de eletrização, vocês lembram quais são as três formas de eletrização? Nós poderíamos tirar ou acrescentar elétrons a um corpo de três maneiras distintas. O atrito, contato e indução. Como que nós estudávamos a parte do atrito, pessoal? Tinha algumas observações que eram características específicas de cada uma dessas três formas de eletrização, desses três processos de eletrização. Atrito, primeira observação que você não pode esquecer. Só acontece entre corpos, pessoal, de materiais distintos. Você só vai ter a eletrização por atrito se os corpos forem constituídos de materiais distintos. E pelo menos um dos dois corpos que vamos atritar deve ser um isolante. Pelo menos um dos dois corpos deve ser um isolante, pessoal. Quando você atrita, aqui a soma das cargas permanece constante. Há conservação de carga elétrica. Assim como o princípio de conservação de energia, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, aqui nós também podemos utilizar nas três maneiras, tá, pessoal? Nas três, há conservação de carga elétrica. A carga elétrica, então, pessoal, não se perde, não se cria, nesse caso apenas se transfere. Contato, pessoal, nós poderíamos ter uma seguinte situação. Se os corpos que eram colocados em contato tiverem mesma capacidade eletrostática, ou seja, se eles tiverem mesma dimensão, forem feitos de mesmo material, nós também afirmamos que há conservação de carga elétrica. A soma das cargas, pessoal, vai ser dividida por ambas. Mas cuidado, na eletrização por contato, um dos corpos já começa a brincadeira eletrizada. Um dos corpos já começa com falta ou com excesso de elétrons. E por indução, né, pessoal, nós tínhamos o tal do indutor e o induzido. O induzido era o corpo no qual nós tínhamos um objetivo de eletrizar. A brincadeira de indução sempre relaciona três corpos, não só dois.
Para que aconteça a eletrização por indução, nós precisamos de no mínimo 3 corpos. O meu indutor, que já é um corpo carregado, o meu induzido, aquele no qual nós temos o objetivo de eletrizar, e normalmente a gente utiliza o terceiro corpo como a terra, fazendo a ligação, o chamado fio terra. Mas não necessariamente precisa ser a terra. Acontece que a terra tem a maior capacidade eletrostática de todos os corpos. Então, todos os corpos que têm falta ou excesso de elétrons, ao serem ligados na Terra, pelo fio terra, esses corpos ficam neutros. Associa-se o número de elétrons igual ao número de prótons, gente. Ambas as situações, nos 3 modos, há conservação de carga elétrica. Então, nós podemos dizer aqui que nas 3 maneiras de eletrização, a quantidade de carga de um corpo mais a quantidade de carga de outro corpo sempre vai ser igual a zero. Nada se perde, nada se cria. Nesse caso, tudo se transfere. Então, o item 01 a gente pode marcar como correto, pessoal. Vamos para o item 02. Quando 2 partículas eletricamente carregadas, dizemos que tem falta ou excesso de elétrons, né? São afastadas ao dobro da sua distância original. A força elétrica entre ambas também fica duplicada. Opa, entramos em outro conceito nesse item 2, a tal da força elétrica, pessoal. Força elétrica, também chamada de lei de Coulomb, que associa a força de atração ou repulsão entre esses corpos carregados. Nesse caso, a força elétrica, pessoal, também chamada lei de Coulomb, era dado pela constante eletrostática vezes o módulo das cargas. O módulo das cargas, já que estamos trabalhando com força, lembra que força é uma grandeza vetorial, não existe módulo negativo. Então as cargas podem sim assumir valores positivos ou negativos, mas quando falarmos da força elétrica, a ideia é que sempre será em módulo, dividido pela distância ao quadrado, pessoal. Força elétrica, assim como todas as outras forças, no sistema internacional possui unidade medida em Newton. Tranquilo? E o que eu quero mostrar desse item, pessoal? Primeiro, essa equação não é uma função de primeiro grau. Ela é uma função, pessoal, de segundo grau. Se é uma função de segundo grau, o gráfico não vai dar uma reta. O gráfico dessa função, pessoal, força por distância entre o centro das cargas, dá o que nós chamamos de ramo de hipérbole equilátera. Se fizermos um gráfico, então, pessoal, força por distância, quanto maior a força, menor a distância elevada ao quadrado. Então, a relação do gráfico aqui, pessoal, é essa daqui, ó. Quanto maior a força, menor a distância ao quadrado. Esse gráfico é o que nós chamamos de ramo de hipérbole equilátero, né? Nunca toca o eixo X nem o eixo Y, mas ele pode passar tangenciando tanto o eixo X quanto o eixo Y. E referente a esse item, pessoal, força e distância são grandezas inversamente proporcionais? Não. A ideia é que é inversamente proporcional ao quadrado. Então a gente pode colocar aqui, como relembrando, que força elétrica, pessoal, e distância são inversamente proporcionais ao quadrado. Se dobrarmos a distância, a força entre as cargas quadruplica. Na verdade, diminui de 4, né? Se triplicarmos a força reduz de 9, pessoal. Se quadruplicarmos a distância, a força vai cada vez se reduzindo a distância inversa ao quadrado. Então, esse item, como ele diz, quando 2 partículas são carregadas e afastadas o dobro, a força se reduz 4 vezes, pessoal. A força se reduz 4 vezes. Falso esse item aí. Ele também diz que fica duplicado? Não, se reduz 4 vezes.
Se for triplicar a distância, a força se reduz 9 vezes. Se quadruplicarmos a distância, a força se reduz de 16 vezes e assim por diante. No item 04 agora. Se uma carga elétrica livre, pessoal, que ele chamou de Q maiúsculo, for colocada no ponto médio do segmento de reta que liga outras duas cargas que estão fixas, uma positiva e a outra negativa. Então haverá uma força elétrica resultante não nula sobre essa carga Q maiúsculo. O que ele quer dizer é o seguinte: temos duas carguinhas fixas, pessoal. Qzinho e a tal menos Qzinho. E daí coloquemos uma carga Qzão aqui, pessoal. E esse Qzão a gente admite ser positivo. Se o Qzão for positivo, quais são as forças atuantes nesta carga em exclusivo devido às outras duas? Bem, sabemos que positivo com positivo, pela lei de Dufay, cargas de mesmo sinal atuam força elétrica de repulsão. Então vai ter uma força elétrica devido a essa carga nesta outra. Vou chamar de F1. Já analisando esta e essa carga, pessoal, temos sinais opostos. Então surgirá uma força entre elas de atração. Vou chamar de F2. Reparem que esses dois vetores força elétricas, devido a essas duas cargas, possuem mesma direção e mesmo sentido, gerando, lógico, uma resultante aí, pessoal, diferente de zero. A resultante entre dois vetores que possuem mesma direção e mesmo sentido é dado pela soma vetorial dessas duas forças. Então, realmente, a força resultante não é nula. Marcos, mas e se as duas cargas fossem cargas elétricas de mesmo sinal e mesmo módulo, como é o enunciado? Aí sim, nós teríamos que essa carga, pessoal, ficaria presa. Uma ia atrair ou repelir e a outra ia atrair ou repelir, de tal modo que a resultante das forças seria nula, o que não é o caso aqui. Marquemos o item então, pessoal, 04, relembrando a lei de Dufay. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. 08. Uma partícula pontiforme, pessoal, com carga de módulo Q e massa M, quando colocada num campo elétrico uniforme. Gente, o que era um campo elétrico uniforme? O campo elétrico era uma região ao redor das cargas elétricas. Neste campo elétrico, nessa região ao redor dessa carga geradora, nós podemos associar pontos. Então imagina que eu fosse a carga geradora e ao redor aqui tivéssemos uma região denominada campo elétrico. Em cada ponto dessa região ao redor da mim, no caso eu sendo a carga, nós podemos associar um vetor. E esse vetor é chamado vetor campo elétrico, pessoal. E o que ele diz é o quê? Se uma partícula for de módulo Q, massa M, colocada num campo elétrico, a um ponto ao redor aqui de mim, pessoal, experimenta uma aceleração. Vamos ver essa ideia? Como que era a ideia, pessoal? Nós tínhamos que cargas elétricas positivas geravam essa região ao redor radial, que nós chamávamos linhas de força, né? E essa direção, pessoal, radial, ou seja, essas linhas que preenchem essa região ao redor, nunca se interceptam, nunca se cruzam. Então, essa região ao redor possui linhas de força, pessoal, que divergem da carga se a carga geradora for positiva. Mas e se a carga geradora fosse uma carga negativa, pessoal? A região ao redor, o campo elétrico ao redor dessa carga também possui linhas radiais, mas agora, ao invés de divergirem essas linhas, elas convergem, pessoal, para a carga elétrica. Olha a diferença.
E em cada ponto ao redor, nessa região, existe um vetor campo elétrico. Então, se eu colocar uma carga geradora, uma carga de prova, pessoal, em um ponto qualquer. Se esta carga tiver o mesmo sinal da carga geradora, nós já sabemos que acontece repulsão. Olha a repulsão. Uma força, então, que empurra essa carga, admitindo essa carguinha de prova positiva. Esta força elétrica, então, será de repulsão. Ora, força também não é massa vezes aceleração? Então, vamos extrair dessa ideia aqui, pessoal. Sei que da segunda lei de Newton, a tal da equação fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração. As forças, a força que atua nesse caso é a força elétrica, pessoal. Olha que beleza. Força elétrica é o produto da massa vezes o que o item quer, a aceleração. Mas como eu relaciono força com essa região ao redor? Com esse campo elétrico, pessoal? A ideia é lembrar dessa expressão, que campo elétrico, o vetor campo elétrico, é vetor força elétrica dividido por carga. Então eu já posso fazer a ligação aqui. Sei que força elétrica pode ser substituído, carga está dividindo, joga multiplicando. Olha que maluco. No lugar de força elétrica, quem que eu posso colocar, pessoal? Esta região, carga, massa vezes aceleração. Sendo assim, chegamos na resposta do item 8, onde a aceleração de uma carga postada na região, no campo elétrico de outra carga, é dado pelo campo elétrico vezes o valor do módulo da carga de prova dividido pela massa. E é isso que o item se refere, pessoal? Vamos nele? Exatamente isso. Então nós podemos marcar também, além da 01 e da 04, podemos marcar a 08, pessoal. Finalizando, o 16. Os capacitores, pessoal, podem ser usados para armazenar energia potencial elétrica. Essa é a finalidade de um capacitor, né? Armazenar energia elétrica. Sendo assim, eles ficam dotados dessa energia potencial elétrica. Exatamente a definição de capacitores que vocês verão nas próximas aulas, nas aulas a seguir, gente. Então, finalizamos esse exercício aqui com essa somatória, né? 16, 24, 28, 29. Pessoal, cuidado com esse exercício 2, tá? Eu não vou fazer ele, mas eu gostaria que vocês alterassem o gabarito, tá? Na nossa apostila, o gabarito dele está errado. Essa questão 2 tem como gabarito correto somente a alternativa, o item 02 e o item 04, tá? E o que eu quero fazer com vocês é o exercício 4, falando de trabalho, né, gente? Então arrumem aí o gabarito, por favor. Esse exercício 2 está com o gabarito errado. Os itens corretos são os itens 02 e 04, dando somatória com 06, tá, gente? Vamos para o exercício 4. Exercício que nós chamamos de clássico, né, pessoal? Ele delimita regiões de potenciais. E dentro dessas superfícies, pessoal, equipotenciais, de acordo com o exercício, como o próprio nome já diz, possuem o mesmo potencial elétrico. Mas como nós definimos essa grandeza potencial elétrico, gente? Primeiro passo, ela é uma grandeza escalar. Essa grandeza, pessoal, nada mais é do que a energia associada em cada ponto devido à unidade de carga. Na verdade, por unidade de carga, melhor dizendo.
Então nós temos uma carga geradora e ao redor temos esse campo elétrico. Temos uma carga geradora que no exemplo anterior eu me utilizei, né? Como sendo a carga geradora. Ao meu redor, pessoal, possui o tal campo elétrico. Mas dependendo da distância que esse ponto se encontra de mim, no caso, da carga geradora, nós podemos associar a esse número, que nós chamamos de potencial elétrico. Este potencial é a energia que está nesse ponto por unidade de carga. Muito parecido com energia mecânica que nós estudamos no primeiro ano, gente. Lembra que a cada altura nós tínhamos uma energia potencial gravitacional? Quanto mais alto em relação ao nível do solo, maior era a energia potencial gravitacional. Aqui o raciocínio é muito análogo. Eu seria, teoricamente, a carga, ou seja, o solo, e a cada ponto nós temos um valor de energia potencial. Mas não diretamente proporcional, pessoal, como era potencial gravitacional e altura. A energia potencial nada mais é, pessoal, do que a constante eletrostática, o valor tanto da carga geradora quanto da carga de prova, que vai ser colocada nesse ponto ao redor de mim, dividido pela distância. Essa é a equação de energia potencial. Reparem que ela é inversamente proporcional à distância. Ou seja, quanto mais distante essa carga estiver, no meu caso, de mim, da carga geradora, menor vai ser a energia potencial. Mas tem uns probleminhas aqui. Potencial é esta energia por unidade de carga. Então nós sabemos que nesse ponto tem uma energia. Se dividirmos, pessoal, por cada coulomb, por cada carga colocada, temos o tal potencial elétrico. E aqui a brincadeira acontece. Cada uma dessas linhas, pessoal, possui um valor de potencial elétrico, de acordo com o exercício. Vamos colocar aqui. É 9, 7, 5, 3 e 1. Reparem que conforme nós vamos mudando a distância, pessoal, o potencial que é dado em volts se altera. O potencial que é dado em volts se altera. Quanto maior o valor de potencial, mais próximos estamos das cargas elétricas positivas. Opa, peraí. Lembra que energia e distância são inversamente proporcionais. Logo, potencial também se relaciona da mesma maneira, pessoal. K, Q dividido por D. Quanto maior o valor do potencial, menor é a distância. Então eu quero que vocês imaginem que aqui tenha uma placa carregada positivamente. E esse ponto tem um maior potencial elétrico, gente. Olha a placa aqui, ó. E aqui embaixo, Marcos, podemos ter uma carga, uma placa, né? Para tentar ficar mais fácil a fixação, negativa. E agora a gente vai aplicar a lei de Dufay aqui e ver se vocês entendem bem esse conceito, gente. Se eu colocar uma carga de prova positiva neste ponto, positivo com positivo, força elétrica de repulsão. Ah, reparem que as cargas elétricas positivas saem sempre do maior potencial e se deslocam para a superfície de menor potencial. Mas e se fosse uma carga elétrica negativa? Essa carguinha se fosse negativa, pessoal. Olha que maluco. Força elétrica de repulsão. A carga elétrica negativa faz o caminho em sentido contrário. Isso é a primeira observação que nós temos que ter. A carga elétrica negativa se desloca espontaneamente da região de menor potencial para a região de maior potencial elétrico. Diferente da carga positiva, que se desloca espontaneamente do maior potencial para o menor potencial. E nesse deslocamento, devido à força, olha quem aparece, pessoal, trabalho. Trabalho não era força vezes deslocamento? Aqui o nosso trabalho é o que nós chamamos de um trabalho
elétrico, pessoal. Um trabalho elétrico. E vamos ver o que acontece. Para isso, deixa eu terminar o desenho aqui. Faz uma ondinha o caminho. Posso esquecer essas linhas. Sai desse ponto, vamos colocar em preto para ficar mais nítido. A carga elétrica foi postada aqui, então. E fez um trajeto que, pessoal, não tem problema nenhum. A forma da trajetória não interessa, gente. Só interessa a distância entre essas superfícies equipotenciais. Então, se ele fosse reto, se ele for fazendo curva, como é o caso, pessoal, se ele descer e subir, não importa. Só interessa o ponto inicial e o ponto final. Aí nós temos que aqui a carga tinha um valor numérico de 2 coulomb. Foi deslocada para esse novo ponto e de 2 coulomb, pessoal, passou para 1,5, devido a algumas modificações que o enunciado do exercício vai dizer. Daqui, então, foi para cá, seguindo sempre esse caminho, continuou com carga em módulo 1,5, seguiu para cá, chegando nesse ponto, pessoal, de 1,5 passou para o valor de 1 coulomb, até chegar nesse outro ponto aqui com o mesmo valor de 1 coulomb. Aí ele pediu 2 pontos aqui só para encher o saco. Esses 2 pontos estão sobre a mesma superfície equipotencial, então não vai realizar trabalho para ir nesse ponto, tá? Vamos ver o enunciado do exercício, pessoal? Segundo o enunciado, dizemos que na figura abaixo são representadas 5 linhas equipotenciais, de A até I, né, pessoal? Vamos colocar aqui A, B, C, D, E. Inicialmente, um aglomerado de partículas com cargas total igual a 2 coulomb está sobre a superfície equipotencial A. Esse aglomerado é deslocado para a equipotencial B e em B, aglomerado sofre uma mudança estrutural e a sua carga passa a valer 2 coulomb, de 2, para 1,5 coulomb. Esse novo aglomerado de 1,5 é deslocado para a superfície equipotencial C e depois para D, conservando-se a carga de 1,5 coulomb. Em D, uma nova mudança estrutural e a sua carga passa para 1 coulomb, pessoal. Por último, esse aglomerado se desloca para a superfície E. Olha que maluco! Cada uma das superfícies nós temos um potencial elétrico diferente, pessoal. Lógico que vai ter trabalho aí para essa carguinha de 2 positiva passar para esse, para esse, para esse, para esse. Mas antes de mais nada, eu preciso que vocês tenham essa noção para que a gente possa fazer o exercício. Reparem que a carga de prova, a carga que está se deslocando, é uma carga positiva, pessoal. A carga positiva não tem a tendência, devido à força elétrica, sair de um lugar de maior potencial para um lugar de menor potencial, pessoal. Nós não temos essa tendência espontânea. Então aqui vai ser um trabalho negativo que nós vamos ter que aplicar, contrário ao da força elétrica. A força elétrica tem como sair do maior potencial para o menor potencial. Se ele está fazendo a situação contrária, vai ser um trabalho aí forçado, devido a um agente externo e não devido à força elétrica. O trabalho da força elétrica é sempre o trabalho positivo. No caso, o trabalho de um agente externo, que nós que vamos ter que pegar e forçar o movimento dessa carga, seria um trabalho negativo. No primeiro exercício, no primeiro item, ele diz que, considerando as afirmações apresentadas no enunciado, o trabalho da força elétrica realizado sobre o aglomerado para o deslocá-lo de A até E é de mais 12 joules. Mais. O trabalho da força elétrica, sim. Mas vamos achar o trabalho da força elétrica. Nesse caso, é igual em módulo
em módulo ao trabalho devido ao agente externo. É como se eu estivesse forçando essa carga para subir e tivemos a força elétrica fazer descer. O módulo deles são iguais. E como nós vamos achar a equação de trabalho aqui, pessoal? O trabalho de A para deslocar de A até B, perdão, até E, é a soma dos trabalhos para mudarmos de uma a uma. Lembra a expressão de trabalho, pessoal? Da força elétrica de A para E, item 01, né? É a soma do trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais a equação de trabalho de C para D, mais o trabalho de D para E. E a equação de trabalho era expressa por qual, pessoal? O valor da carga vezes a diferença de potencial, pessoal. Que nós representávamos como U, né? Entre A e B, mais o valor da carga. Pessoal, cuidado, hein? De A para B é 2. Mas daí sofre alteração de B para C, já é outro valor que eu vou chamar de linha. 1,5, né? B para C mais, olha aqui, de C para D permanece 1,5, o que linha, de C para D, mais de D para E, mudou, né? O valor da carga, vou chamar de Q, duas linhas, pessoal, D, E. A diferença de potencial entre esses pontos. Sendo assim, vamos aplicar o valor? A, E, lembra, o trabalho da força elétrica é um trabalho positivo. O valor da carga, 2. E como nós achamos a diferença de potencial entre A e B? É o potencial de A menos o potencial de B. 1 menos 3. Mais, novo valor da carga, pessoal, que agora passa a ser 1,5. 1,5. E aqui qual que é a DDP? É 3 menos 5. Inicial menos final. Mais 1,5. DDP entre C e D, pessoal. Ficamos com 5 menos 7, mais o valor da carga final, que é 1, né, pessoal? E a DDP, trabalho da força elétrica, a gente poderia ter invertido a DDP, mas eu quero mostrar para vocês que aqui é um trabalho negativo, devido à força F. Mas devido à força elétrica, vai ser um trabalho positivo. 7 menos 9. Pessoal, então o trabalho de A para B, devido a um agente externo, é menos 4, menos 3, menos 3, menos 2. Olha que beleza? 4 vai dar 10, 12. O trabalho do agente externo é de menos 12 joules. Mas e o da força elétrica, que é o que o item pede, pessoal? O trabalho da força elétrica tem a tendência de trazer do maior para o menor potencial, né? Carga positiva, é mais 12 joules. Cuidado, hein, gente? O trabalho aqui, devido ao agente externo, é um trabalho negativo, né? Nós estamos trazendo a carga do menor potencial para o maior. A carga elétrica positiva tem a tendência ao contrário, sair do maior para o menor potencial. No item 02, diz que a diferença de potencial entre A e B é 2 volts. Bem, pessoal, a diferença de potencial entre A e B nós vimos que não é mais, né? É menos. O item 01 está correto, porque ele quer o trabalho da força elétrica. Aqui, a diferença de potencial entre A e B é sempre o potencial inicial menos o potencial final, pessoal. Logo, aqui é 1 menos 3. Logo, o item 2 está errado. Porém,
O item 4 está correto, né, pessoal? A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é menos 2. E qual seria a DDP entre o ponto B menos o ponto A? Aí seria mais 2. Bem, o item 04, correto, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, vide 02. Vide 02. O 08 diz que, pessoal, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga positiva do ponto X ao ponto Y é 0? Marca isso. Desse ponto X para o ponto Y, pessoal, não tem DDP. Se não tem diferença de potencial entre o ponto X e o ponto Y, ó, carga vezes diferença de potencial entre esses pontos, se está na mesma superfície equipotencial, quer dizer que a DDP é nula. Pessoal, e 0 vezes qualquer coisa é 0. Só tem trabalho quando uma carga é transferida de uma superfície equipotencial para outra, gente. E a última, o 16. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga positiva de X a Y, nós já vimos que é 0. Gente, encerro essa primeira videoaula aqui. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, gente.